Olá, meu nome é Mariana Guimarães e eu sou engenheira da Wiki Brasil, e eu estou aqui para ministrar esse curso de fadiga. Agora eu vou continuar o conteúdo teórico do módulo 4 sobre a abordagem SN para estimativa da vida em fadiga. A aula de hoje é realmente agora sobre as curvas SN. As curvas SN ou de Wöhler, conhecidas também como Wöhler, são geradas a partir dos ensaios de fadiga de tensão controlada que foram mostradas na aula anterior, onde a gente aplica um sinal cíclico de cargas de amplitude constante e geralmente mede igual a zero, mas não precisa, né, obviamente, ser sempre igual a zero. Geralmente S é a tensão alternada aplicada e NF é o número de ciclos até a falha. Lembrando que S ou SA é um valor absoluto e não tem sinal positivo ou negativo. Os testes eles são feitos considerando-se amplitude constante e as curvas são plotadas com coordenadas semilog ou log-log. Aqui nós temos dois gráficos, né? Um gráfico semilog, para mostrar como é que ele funciona, e um gráfico log-log. Como podemos ver, o semilog possui apenas um eixo em log, sendo o outro eixo normal. Já o gráfico log-log possui os dois eixos como log de S e log de NF. Aqui está uma curva SN com os dados experimentais plotados nela. Existem dois comportamentos típicos de curva SN, tá? Esse aqui é um tipo de comportamento, ok? Essa curva aqui ela tem uma característica interessante de ser contínua, sem a formação de joelhos. Vamos ver no próximo slide, né, uma curva com joelho para entender a diferença. Ela é uma curva característica da maioria dos materiais. Como a gente pode ver, para valores de NF mais baixos, os pontinhos eles estão mais afastados da reta, mais juntinhos da reta, da curva. E para valores de NF maiores, os pontos dos dados experimentais estão um pouco mais afastados. Isso representa uma baixa variabilidade do teste para vidas menores, enquanto vidas maiores possuem uma maior variabilidade de dados. Nós vamos entender melhor no próximo slide, mas o material representado por essa curva, ele não possui o SF. Okay? Outra coisa, uma observação, que para testes de torção ou flexão, temos geralmente poucos dados iniciais, pois existe muita plastificação a altas tensões. Dessa forma, fica muito mais difícil obter pontos experimentais. Um outro comportamento bastante comum ocorre com materiais ferrosos. A gente aqui começa a ter a formação de um joelho, quando a curva ela sai de uma curvatura de inclinação negativa para um final horizontal. Esse valor horizontal aqui a gente chama de SF. Isso significa que para valores inferiores a SF, nunca seremos capazes de encostar na curva, não importa o NF que escolhamos. Dizemos que abaixo de SF nós temos a vida infinita do material. SF, então, é chamado de limite de resistência à fadiga. Geralmente, esse joelho ele ocorre entre 10 a sexta e 10 a oitava ciclos. Mas uma coisa importante de se pontuar é que mesmo que o material seja um material ferroso, né, ele possui esse joelho, em condições ambientais, quando a gente está trabalhando com condições corrosivas, mesmo esses materiais ferrosos, né, esses metais ferrosos, eles vão possuir a curva contínua, sem a formação de joelho, que não vai se formar mais. No capítulo 3, foi enfatizado que a fadiga consiste na nucleação de trincas, procedida por um crescimento de trincas. E, enfim, a fratura final. Então, podemos tentar separar essas etapas da curva SN em realmente iniciação de trinca, propagação e fratura final. Por exemplo, aqui nós temos um gráfico de exemplo para essa curva separada. Temos duas curvas e uma região formada por essas duas curvas. A primeira curva representa a iniciação da trinca e a segunda curva representa a fratura final. A região entre elas é a região de crescimento de trinca. Esse gráfico aqui vale para amostras perfeitamente polidas. Ok? A gente consegue ver que a iniciação da trinca ela pode se iniciar em valores de vida bem pequenininhos.
sendo que o resto da vida ele é tomado pela propagação da trinca antes da fratura. Mas a iniciação também pode se estender por toda a vida material, com quase nenhuma propagação. Numa mesma tensão, a gente vai ter a iniciação e logo depois a fratura. Também vemos que para amplitude de tensões maiores, a região de crescimento é também maior. Nós temos bem mais tempo para crescimento de trinca. Enquanto para tensões menores, nós temos um crescimento menorzinho também. As trincas não tendem a crescer muito. Ele começa a iniciar e logo se fratura. A resistência em fadiga, o valor de SF, ele é de extrema importância para projetos de vida em fadiga, incluindo projetos de vida infinita. ISF, ele pode variar muito, dependendo do acabamento, material, tipo de carregamento, temperatura, entre outros fatores. Mas podemos tentar achar relações para alguns materiais, como, por exemplo, usar esse gráfico daqui, que busca relações entre SF e SU, atenção última, para amostras de aço. Amostras perfeitamente polidas, elas caem nessa regiãozinha azul, onde SF por SU é aproximadamente 0,5. Na verdade, experimentalmente, se verificou que SF sobre SU é aproximadamente 0,5 para tensões últimas de material menores ou iguais a 1.400 MPa. E ele vai ser aproximadamente 700 MPa quando o SU do material for maior do que 1.400 MPa. Agora, nesse gráfico, a gente consegue ver que amostras trincadas e amostras corridas têm razões menores, com SF sobre SU de valores bem mais baixos. Ou seja, SF podendo ser bem baixinho, o que significa que materiais têm menor resistência à fadiga. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido bem o comportamento das curvas SN, esse comportamento geral. Na próxima aula, vamos para a aula 3 do módulo 4, onde vamos apresentar e estudar a influência de tensões médias no comportamento da curva SN. Então, até breve, espero vocês na próxima aula. Muito obrigada pela atenção e até lá!